Casulo Comunicação Podcast, hoje com a doutora Ticiana Lima. Prazer, seja muito bem-vinda aqui. Prazer, Jus, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu fico lisonjeada da sua presença. Sim, pra gente compartilhar informação de qualidade, que as pessoas precisam ter acesso às nossas informações, né? Com certeza. E ginecologista, especialista em reprodução humana, vem falar conosco um tema muito lindo que é Meu Bebê em Casa. A chegada tão esperada desse bebê, desse sonhado bebê, né? Então nós vamos fazer um caminho essa noite aqui, né, sobre essa reprodução, sobre todos os fatores, né, que envolvem esse processo aí. Falar um pouquinho também da ansiedade do casal para chegar nesse filho maravilhoso aí, essas crianças que nos dão aí o prazer da vida, né? Exatamente. Passo a palavra para você falar um pouquinho dessa formação, da sua atuação clínica, onde você está localizada aqui em Fortaleza, né? Para quem está nos ouvindo aí, já saber te contatar aí. Joia. Então, eu sempre falo que eu sou, além de Ticiana, né, doutora Ticiana, médica, ginecologista, especialista em reprodução humana, primeiro de tudo, eu sou mãe, esposa, e essa minha jornada como tentante me fez abrir os olhos para a escolha da minha especialidade. Então, não é essa especialidade que você vai escolher, ela nem escolhe. Eu acho que em tudo na área da saúde a gente se sente tocado e busca, né? Antes a gente estava conversando aqui no backstage sobre o amor que a gente tem pela profissão, e é esse amor que faz a gente buscar ajudar a si e ajudar ao próximo. Então, eu sou mãe de 4, um bebê anjinho no céu e 3 bebês em casa, né? Que eu sempre bato na tecla do bebê em casa. Sou casada com o Alfredo e sou médica, ginecologista e especialista em reprodução humana. Hoje eu atendo casais que tentam engravidar e não conseguem, mas eu também atendo casais que perderam bebês e buscam o nosso bebê arco-íris, que depois de uma tempestade o arco-íris aparece. Eu sempre falo, hoje a gente está no meio da tempestade, ou da tentativa, ou de perder o bebê, mas o sol ele brilha de novo. E muitas vezes vem um arco-íris, que é o nosso bebê arco-íris depois de uma perda, ou o nosso sonhado bebê em casa, que seria também de uma gravidez ou natural, ou por tratamento, depois de tanto sonhar com esse bebê. Com certeza, eu acho que a doutora Ticiana vem agregar muito para nós hoje, na forma como ela aborda, né? Vocês podem acompanhar no Instagram dela o carinho, né? O amor envolvido nesse processo, né? O cuidado com a família que está ali. Então isso chama muito atenção. Todos nós, eu acho que tem o privilégio de ter profissionais como ela aqui. Não porque eu estou aqui, né, na sua frente, mas é encantador mesmo o seu trabalho, né? E isso que a gente vem trazer para esse público, esse encantamento pela vida, esse encantamento por esse processo, tirar um pouquinho, né, essa ansiedade aí, baixar esses níveis, ver que é possível. Eu até fiz uma pergunta aqui para a doutora antes, é possível uma gravidez após os 40, saudável, de uma forma natural, né? Então tem muitas mulheres que passam por esse processo do amadurecimento e chega às vezes nos 40, depois dos 40 e fala, opa, eu quero, né? E como funciona isso? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos em reprodução humana, doutora, nós estamos falando lá, vamos agora lá da parte mesmo burocrática da coisa. Nós estamos falando de material genético feminino e masculino. E para que esse material genético tenha qualidade, nós partimos da saúde, né, do homem e da mulher. Exato. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da saúde, né? Como tem que ser esse processo. Às vezes a mulher e o homem não se preparam para esse momento, né? E o quão é importante, a gente sabe disso, hoje tem muita informação, né? Só não vai atrás quem não quer, mas a gente quer falar um pouquinho, deixar isso mais detalhado de como é esse processo da saúde feminina e masculina na reprodução humana. Perfeito. Primeiro de tudo, falar que você bateu num ponto-chave. A saúde do homem e da mulher. Porque eu sempre falo dos casais que me buscam, porque muitas vezes a mulher vai sozinha na consulta. Isso é uma grande frustração para a mulher. Porque muitas vezes ela busca, ela se prepara, ela faz atividade física, dieta, tudo que precisa. Só que ela é 50% do bebê. O homem são os outros 50% do bebê. Então, ambos precisam se preparar. Então, atividade física regular, uma suplementação adequada, que a gente vai usar os polivitamínicos, mas também vitamina D, coenzima Q10, ômega 3, probióticos. Então, vamos sair daquela ideia de
comecei o ácido fólico. Não é só o ácido fólico. Uhum. São muitos fatores envolvidos. A gente não tem aquele prato muito colorido. A gente não tem a exposição ao sol para a formação de vitamina D adequada. Então, eu preciso suplementar. Eu preciso abrir mão de algumas coisas diferentes que eu faço. Por exemplo, fumar, álcool, excesso de cafeína, refrigerantes, gordura, açúcares. Então, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Uhum. Quando eu quero muito algo, eu não me preparo. Então, por que para ser pai e mãe eu não vou me preparar também? Então, eu preciso de uma jornada em que eu vou fazer uma atividade física regular de 3 a 4 vezes por semana. Eu vou buscar ter uma alimentação saudável. E a gente dá até uma dica, sabe, Josi? Fica sempre com aquela frase na cabeça. Você vai descascar mais e desembalar menos. O que significa? Eu vou parar naqueles industrializados, embutidos, ultraprocessados, que estão em embalagens. Eu vou para frutas, verduras, que eu vou descascar. Então, uma alimentação mais natural possível. Lógico que a gente acaba comendo nosso carboidrato, que também faz parte de uma dieta balanceada, mas eu preciso me preparar, porque senão eu não tenho bons gametas, né? O gameta do homem e o gameta da mulher. Da mulher é o óvulo e do homem é o espermatozoide. Com certeza, eu acho que isso vai uma dica valiosa mesmo para você casal aí, você homem que quer ser pai, né, quer ter aquele bebê no colo, o preparativo também é seu, né, não só da mulher, e até mesmo um ponto muito importante mesmo, doutora, do acompanhamento, né, da mulher se sentir segura desde o início, desde a vontade de ter, né, porque isso dá segurança para o casal, para a mulher que está ali. E quando a mulher chega, às vezes ela chega de uma forma muito fragilizada, né? Nesse processo das tentativas e às vezes por acaso aconteça de não ter, né, esse bebê. Então, não só frágil em seu físico, mas em seu emocional, né? Então, é todo um trabalho disso, né? Na parte emocional. Conta pra gente um pouquinho como é essa mulher que chega lá no consultório já com alguns casos já de perda mesmo. O casal que busca o especialista em reprodução humana chega ali muito machucado, né? Então, as pessoas não têm muita coragem de ir no especialista em reprodução humana por medo de um diagnóstico. Então, às vezes passa por várias perdas ou por muitos anos tentando engravidar e às vezes é algo simples que a gente faz uma mudança e dá tudo certo. Tanto que alguns casais, eu sempre falo assim, gente, até o retorno que eu acho que vocês voltam já grávidas. E eles voltam mesmo, porque a gente sabe que é um trisquinho de alguma coisa que está faltando, né? Às vezes não está conhecendo o seu ciclo, às vezes não está usando a vitamina adequada, às vezes o marido está fumando e eu preciso parar o tabagismo. Então são coisas que eu preciso só me organizar. Mas você tocou num ponto importante, que é essa parte emocional do casal que está tentando engravidar. Então vamos para aquele clássico de uma vida inteira de uma mulher que começou anticoncepcional super jovem, passou uma vida inteira com medo de engravidar. E aí, quando ela libera para engravidar e se transforma numa tentante, que essa palavra ela é muito pesada para a mulher, quando ela se transforma numa tentante, ela quer engravidar agora para ontem. Mas tem 15 anos que ela evita gravidez. Então, ela acha que esse anticoncepcional vai atrapalhar, que não atrapalha. Ela acha que vai engravidar de primeira, porque a amiga engravidou de primeira. E aí, quando desce a primeira menstruação, começa briga no casamento, porque o marido não está escutando, porque ele não foi na consulta. E aí a gente vê que, de fato, muitos relacionamentos, infelizmente, se acabam na jornada de buscar o bebê em casa, né? A gente acha que isso não existe, mas existe. A gente consegue ver que muitos relacionamentos se tornam sexualmente mecânicos. Então, eu tenho um paciente que o marido me ligava e dizia, doutor, tá vindo o meu trabalho para ter relação dentro do carro. E isso, de fato, acontece. Então, a gente tem que cuidar muito do emocional dos casais que estão tentando engravidar, porque alguns desistem no meio do caminho e dizem, Deus não quer que eu seja pai ou mãe. Muitos desistem de ter relação sexual. Muitos acabam o relacionamento. Então, a gente pode achar que, é algum exagero? Não. O meu funil, ele vem, né? Vem tudo pra mim. Então, quando chega até mim, eu sei que chega muito machucado, né? E eu converso muito, às vezes eu ganho até o título de psicóloga na consulta, porque a gente acaba entrando muito na vida do casal. Então eu sei como é que é a frequência sexual, então tem casal que tem relação uma vez por mês,
Tem casal que só tem relação quando apita o aplicativo, porque quer engravidar e depois não tem mais relação. Então, a gente entra muito na casa do casal, na história do casal e na dor. Na intimidade. Na intimidade, né? Entra na dor. Então, muitas vezes eu acabo ficando muito próxima dos maridos, eu tento conversar muito, eles veem muito esse meu lado de ser religiosa, eu sou católica, eu sou casada, eu tô fazendo 10 anos de casada agora, eu tenho 3 filhos em casa, então as pessoas olham pra mim, eu tenho 34 anos, né, abrindo aqui a minha idade, eu tenho 34, mas eu tenho uma carga muito grande de filhos, de tempo de carreira, me formei muito nova. E tem uma experiência muito vasta de vida, né? E às vezes os casais olham pra mim e falam, nossa, você é tão novinha, mas você fala assim, com tanta prioridade, assim, tanta propriedade do seu assunto, mas a gente estuda pra isso, né? Então a gente tem que passar uma firmeza no nosso processo, no nosso tratamento, que às vezes é algo simples, às vezes é algo complexo, porque muitas vezes o casal só precisa acreditar que vai dar certo. Sim. Então, relaxa que engravida é uma parcial verdade. Porque a gente sabe que pico do cortisol, a gente sabe que todos esses picos de estresse podem causar picos hormonais que bloqueiam a ovulação. Né? Já ouvi falar de muitas mulheres que adotam uma criança e acabam engravidando. Né? 20% dos casais que fizeram FIV engravidam naturalmente depois, né? Dizem que abriu as portas, né, da maternidade. Alguns casais compram cachorros, adotam cachorros e depois conseguem engravidar. Então é como se a gente tirasse o foco, relaxasse, né? Às vezes programou viagem, acaba engravidando, mas é porque você consegue se curtir mais o casal. Então não é relaxa que engravida, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes a gente precisa também mudar um pouco a nossa forma de pensar. Sair desse nível de tensão. Dessa tensão. Então, programar um jantar, só que muitas vezes, que não é raro, as pacientes falam, doutora, mas ele não pode saber que eu estou ovulando, porque senão ele não consegue ter uma ereção. Então, a gente bota muito a responsabilidade na gente, achando que a mulher tem que relaxar porque senão não engravida, mas também tem o fator masculino. Então, muitos homens acabam precisando de uso de medicação para poder conseguir ter uma ereção. Muitos não conseguem ejacular, porque o óvulo vai durar 24 horas. Então, se não der certo, não é mais aquele mês, é só no outro mês. E é isso, a frustração do casal que está tentando engravidar. É a demora. Porque entra num processo de espera, de ansiedade, de ver o tempo, contar o tempo, né? Exatamente. E isso é muito prejudicial. E nós trazemos muito, estamos abordando esse assunto aqui, porque quando a gente fala de desenvolvimento infantil, quando a gente fala de concepção da infância, todo esse processo da concepção do casal está ali, ó, na criança, né? Nesse processo que vem depois. Por isso que eu achei muito bacana quando eu olhei para o teu trabalho e vi, não, o bebê não começa numa gestação. A gestação é um processo que vai trazer o meu bebê em casa, né? Então eu achei assim, de uma delicadeza, de uma afetuosidade muito profunda, quando você não trata simplesmente de uma gestação. Sim. Você é uma médica que nos traz um processo humano, né, humanizado, e traz mesmo uma realidade para o casal pensar, olha, você não está aqui atrás de uma gestação, você está aqui atrás do meu bebê em casa, e essa realidade muda completamente quando você pensa por essa ótica, né? Exato. Eu sempre falo na consulta, porque como tem muitos casais que perdem bebês e me procuram muitos, eu falo, engravidar, você já engravidou. A nossa meta agora é levar o bebê para a sua casa. Então, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso renunciar? Então, a nossa vida, para se transformar numa vida de pai e mãe, ela muda completamente, né? Então, eu preciso fazer mudanças em mim, né? Na minha esposa, no meu marido. Então, o casal, ele precisa se conectar. Muitas vezes, Josi, a gente pensa no financeiro, né? Sim. Eu acho que na hora que a gente pensa, vou ter um filho, aí o marido vai lá fazer cálculo para ver se consegue a marcenaria do quarto do menino, o enxoval, mas espera aí, o mais importante é que esse bebê venha. Sim. E para isso eu preciso fazer algumas mudanças. Então, infelizmente hoje nós temos uma sociedade um pouco machista, porque eles pensam, o problema nunca é comigo, eu não estou sentindo nada, geralmente é com a mulher. Quem disse? Geralmente os casais que não conseguem engravidar, é 40% de chance de ser da mulher, 40% do homem e 20% do casal. Então, muitas vezes eles me procuram, aí
a paciente faz todos os exames, a mulher, e o homem não faz nada. Porque eles falam assim, faz tu primeiro, se tu não descobrir nada, aí eu faço os meus. Só que 20% dos casos de infertilidade é problema do homem e da mulher ao mesmo tempo. Então a gente precisa entrar numa conexão. Sim. Nós precisamos nos preparar. Aconteceu uma situação tão delicada em uma consulta com um casal, que foi um retorno online, e ela já vinha, né, nesse quadro, né, de estar ansiosa, e a gente estava numa preparação para engravidar, e eles acabaram tendo uma discussão no meio da consulta online, né? E aí ela acabou dizendo, é porque você não vai pra academia, você não toma as vitaminas. E aí quando ele disse assim, posso sair, já terminou minha parte? Aí saiu da consulta, sabe? E você vê que precisa de uma conexão. Exato. E aí eu falei pra ela, olha, você vai me desculpar, eu não sou de me meter nos relacionamentos, mas você acabou de expor uma situação na minha frente. Então nós precisamos, como a minha mãe me falou quando eu fui casar, seja uma mulher sábia. Aquela história da mulher edifica lá, isso aí é totalmente válido. Eu sei que a gente está ansiosa, que a gente está chateada, porque ele não se prepara, mas no lugar de você chegar e acordar assim, cadê? Não vai tomar vitamina não? Por que você não pega um copinho de água, junta as vitaminas e diz assim, meu amor, bom dia, vamos nos preparar para trazer o nosso bebê em casa? Então eu acho que é um olhar diferente, é uma forma diferente. Por que a gente não curte uma tentativa de engravidar? Por que a gente não curte o momento de maior prazer sexual do casal, em que aquela relação vai trazer o futuro da vida deles? Aquilo que eles estão que tanto deseja, né? Mas não, a gente coloca ansiedade, a gente coloca estresse, a gente coloca cobrança, porque a sociedade cobra isso dos casais. Engravidou, ou casou, deu 1 ano de casado, cadê o bebê? Eu quero ser vó, né? Mas calma, é o tempo do casal. E até mesmo esse processo, ele vai influenciar muito na demanda da educação da criança, né? Depois, porque às vezes o pai e a mãe se torna muito permissível pela dificuldade que teve, né, nesse processo. Então, quanto mais a gente trabalhar de forma adequada esse momento do casal, melhor, vou pôr aí o nome aqui, só para nomear, né, qualificados estarão, né, nesse processo educativo. Sim. Porque exige do pai e da mãe que eles sejam coesos na educação. Sim. Né? Tudo na vida é uma construção, né? A maternidade, a paternidade não seria diferente. Então, o que a gente fala? A preparação ela tem que acontecer 3 meses antes de engravidar. Esses 3 meses antes você tem que orientar. Se o peso está adequado, se tiver com sobrepeso, tem que perder de 5 a 10% do peso, que volta a funcionar o ovário, ele acorda. Ou eu melhoro a qualidade do meu sêmen. 3 meses antes eu me preparo, são 9 meses de gestação. Então, se eu me preparo antes, eu vou reduzir o meu risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de parto prematuro, de bolsa rota, eu vou fazer pesquisa infecciosa no colo do útero, eu preciso passar no dentista para avaliar toda a parte dentária, ver se eu não tenho uma periodontite, uma gengivite, porque o nosso corpo ele é interligado. Porque isso vai influenciar lá depois, né? Tudo, pode romper uma bolsa. Romper uma bolsa. Eu posso ter falha de implantação, porque eu tive um abscesso de um siso, desceu, entrou na corrente sanguínea, foi pro colo do útero, são bactérias ascendentes que sobem pelo colo, endométrio, trompas, e aí entra num quadro de infertilidade por conta de um abscesso do dente. Então isso não é exagero, isso é real, e a gente precisa avaliar o casal como um todo. Eu tenho uma paciente que eu ia transferir embrião e ela estava com o piercing aqui que estava infeccionado, né? Eu disse, eu não vou transferir embrião enquanto eu não resolver isso. O nosso corpo, ele é um só. Eu não trato de útero, eu trato de mulher como um todo, né? Uma mulher que deseja ser mãe, uma mulher que sonha. E assim, a gente sonha em ser mãe desde que a gente é criança, né? Então a gente brinca de boneca, a gente aprende a fazer comidinha e vai imaginando como é que vai ser a nossa vida como mãe. E o homem, ele não tem isso. O homem, ele brinca de carrinho, o homem, ele brinca de pistola, o homem, ele brinca de outras coisas, né? Salvo algumas exceções. Mas então a gente vem se preparando para ser mãe. E muitas vezes o desejo de ser mãe aflora muito antes que o desejo do homem de ser pai. E é nesse momento que começa o primeiro conflito. Eu quero ser mãe, você não quer ser pai. Ajustar, né? As expectativas um do outro. Exatamente. Então a gente também tem que ter essa conexão. É porque eu falo, conexão. O casal se conecta, se prepara. E, gente, quando chega o bebê em casa, parece que a gente olha para trás e diz, que jornada incrível.
como a gente foi forte, resiliente. Sim. Como a gente ressignificou a nossa dor da infertilidade. Então, independente do meio da chegada do bebê, é incrível receber o bebê em casa. Com certeza. Olha, eu vejo que a gente precisa sempre estar bem conduzida, né, nos nossos processos diários aí. Hoje a gente tem acesso a muita informação, muita coisa mudou de antigamente que não se tinha, né? Como resolver situações, por exemplo, da infertilidade, não era uma situação tão fácil. Isso a gente está falando há anos atrás, né? Graças a Deus a gente tem a ciência a nosso favor, que vem nos trazendo muita condição hoje de resolver isso. E quando ela é conduzida dessa forma, né, até te trouxe, eu acredito que esse processo de busca em clínica, em ver as situações da família, esse projeto Meu Bebê em Casa, que hoje ele é um curso, né? Sim. Esse curso ele foi idealizado em 2020. Quando a gente entrou no lockdown, eu fiquei, poxa vida, a gente não pode fazer consulta presencial? Não, consulta eletiva, só podia consulta de urgência presencial. Ainda não existia essa questão da telemedicina. Foi no lockdown que o Conselho de Medicina liberou e era tudo uma novidade. E como os laboratórios de reprodução assistida estavam limitados, porque o Conselho de Medicina só autorizava fazer fertilização in vitro de quem estava com baixa reserva ou idade avançada. Então eu disse, eu não vou deixar a peteca cair nem dos meus casais de FIV e nem dos meus casais de gestação natural. Então o que eu fiz? Eu preparei um curso, era curso de tentante o nome, e eram 3 dias no Zoom, ao vivo, e aí para quem não conseguia assistir, recebia o link com as aulas, né, e era super bacana. Mas eu vendi o curso para quem não era paciente, e para quem era paciente, eu acabei na época dando de presente, era um curso super simples, né? Fiz o primeiro mês, vi que teve muita demanda, fiz o segundo mês e fiz o terceiro mês. E assim eu tive 150 casais de forma orgânica, sem fazer patrocinado, sem publicar nada, enfim. Era só chamando mesmo no Instagram. E quando foi agora, em 2024, eu vi que eu tenho muito seguidor de fora, né? São mais de 50 mil seguidores no Instagram, então tem muita gente de fora, muita gente que não chega até meu consultório. Óbvio que a gente faz atendimento online, mas muitas vezes a pessoa, ela não consegue nem fazer o atendimento online. O que eu pensei? Então eu vou pegar o meu curso antigo e vou transformar 3 aulas, que eram 3 aulas, em 10 aulas. Então eu fiz um curso extremamente completo, fizemos o lançamento e na hora da live de lançamento já tiveram muitas vendas. Dessas vendas, algumas pessoas já se sentiram tão tocadas porque o curso, Josine, é muito completo. E ele faz aquela sua jornada mesmo do casal tentante. Então eu começo desde que o que eu tenho que saber, né, da tentativa de engravidar, falando de casamento, como é que é o relacionamento, para liberar para engravidar, como eu preciso me preparar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ver na minha primeira consulta antes de liberar para engravidar, e aí os diagnósticos vão me atrapalhar e, opa, é nessa hora que as pessoas começam a se tocar. Então eu tenho isso, eu tenho aquilo. Obviamente o curso ele não substitui a consulta médica, mas ele é uma forma de você entender, porque eu acho que a gente merece saber o que está acontecendo com a gente. Levantamento de hipóteses. Exato. Né? Então, hoje em dia nós não temos mais aquela medicina de só eu como médica sei, você só vai acatar o que eu estou dizendo. Não. A gente conversa, a gente expõe o diagnóstico, a gente bota todas as cartas na mesa, vamos conversar com a melhor conduta, vamos entender, porque eu acho que quando a gente entende o que a gente tem, a jornada ela é mais leve. Eu sempre digo que o casal que vai no consultório, ele não queria estar ali. Mas eu sempre digo, olha, mas eu sou muito legal. E o meu papel no consultório é tornar a jornada do casal mais leve. Tranquilo, né? Mais tranquilo, exatamente. Para doer menos. E mesmo se não chegar de fato ao meu bebê em casa, né? Exatamente. Porque a gente tem casos, a gente sabe tem, que tem, né? A gente não tá falando aqui, né, de uma situação né, que não tenha essa porcentagem, mas é pouco, doutora. Não é uma gestação a todo custo, né? Que a gente diz. E como especialista em produção humana, nós temos muitas opções de gestação. Dificilmente não acontece, né? É porque às vezes tem paciente que chega tarde demais. Então, eu tenho um paciente que veio me procurar para ter o primeiro filho com 48 anos.
com 48 anos um homem engravida uma mulher. Sim. Mas com 48 uma mulher já não tem mais óvulos de Não. qualidade. Ela pode até ter reserva ovariana, mas nós temos um risco muito aumentado de síndrome, e quando a gente coleta óvulos é que a gente vê que os embriões vão parando porque provavelmente tinha alguma alteração genética. Então, existem tratamentos com óvulos doados, existem tratamentos de mulheres que não têm mais útero, então faz uma barriga solidária, que no Brasil não se diz barriga de aluguel, que não é nada com custo financeiro, Sim. né? Então, na reprodução humana, nós temos muitas opções. Opções para casais homoafetivos, 2 mulheres, 2 homens, mãe solo, quero ser mãe, não casei, quero engravidar, e aí como é que eu faço? Pai solo, então homens que querem engravidar sozinhos, então como é que a gente ajuda nessa jornada? Então a reprodução humana ela vem para ajudar de todas as formas de família, né? Então o bebê em casa ele tem muitas formas de chegar em casa, né? Inclusive uma adoção. Então chega no ponto que o casal ele não quer mais, machucou, doeu, sofri, e alguns casais acabam finalizando que não é menos pai, menos mãe, mas com essa doação de amor que é a adoção. Então, basta você ser feliz com a sua escolha. Com certeza. E acreditar no seu propósito de vida, no seu propósito de construção de Entender família. mesmo esse processo, né? Ser Exato. amiga do nosso processo. Acho que quando a gente tem Exato. amizade com aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente acolhe, né? Com certeza. Isso com certeza. transforma muito, transforma a nossa vida de todas as formas. É o foco, é o ângulo que eu olho, é Sim. o valor que eu dou para aquele momento, né? Então tudo isso aí vai também trazer a tranquilidade para o casal, né? Sim. Você que sim. acompanha, que tem esse presente, que eu falo que é um presente. Sim, sim. Eu adoro. Acompanhar a reprodução humana. A gente está falando do ser mais maravilhoso na Sim. criação, que somos nós. Eu falo que eu tenho 4 filhos, né? O meu anjinho no céu e meus 3 no colo, mas eu tenho vários outros, né? As minhas pacientes falam, ai doutora, você é um pouquinho mãe. E eu me sinto um pouquinho mãe, né? Hoje mesmo eu recebi foto, né? De um dos bebês de casal com primos legítimos, com muitos históricos de síndromes. E aí a paciente mandou, tia, minha mãe falou que eu tô lhe devendo uma foto, mandou uma foto, mega cabeludinho, a coisa mais linda. E eu me emociono, eu fico feliz, porque a gente nunca tem um casal como só mais um. Não. A gente entende que você fez parte da construção daquela família. Eu tenho casais de vários estados. Esse mês está vindo, até chegaram ontem aqui no Brasil, um casal africano, com 7 perdas gestacionais, coletei 17 óvulos, biopsiei só um bebê normal. Então, olha a jornada desse casal. Sim. Então, para muitas pessoas, engravida de primeira, esquece uma pílula engravida, furou a tabela e engravidou. E os casais que não conseguem engravidar ou passam por algum tratamento de reprodução assistida, ficam muito chateados. Porque é sempre uma amiga próxima que acontece isso, uma pessoa próxima que não queria ser mãe engravidou, alguém que fez laqueadura engravidou laqueada. O que mas tá não, acontecendo eu comigo, que né? Justo eu, mas eu que quero. eu que quero tanto. Olha, eu passei por essa situação, Josi, quando eu perdi meu bebê. Eu perdi um bebê e eu ia trabalhar de fralda, porque eu estava sangrando e eu não queria abandonar meus pacientes. Eu lembro demais, um dia eu saí do consultório de fralda e eu dirigindo, parei no sinal à noite e passou uma moradora de rua, né, com a barriguinha de grávida. Ela estava completamente alterada, né, deveria ter feito uso de droga ilícita e eu fiquei assim, quando eu parei o sinal que eu vi que ela estava passando na minha frente, eu fiquei, meu Deus, eu tô aqui sangrando, perdendo meu filho e eu queria tanto. E essa mulher que está dando uma qualidade de gestação para esse bebê, como que esse bebê vai nascer? E se esse bebê nascer? Né? Obviamente a gente não julga, né? Claro, mas eu digo, eu me coloquei na posição de vítima, né? Eu me coloquei na posição de dor. Então, os meus casais vão para mim porque eles dizem assim, Tice, todos me chamam de Tice, né? É difícil eu me chamar de Ticiana. Ou é Tice ou é doutora Tice. E aí eles falam assim, doutora Tice, a gente veio aqui porque a gente sabe que você já passou por isso e sabe como dói. Então nunca é só mais um. Nunca é um financeiro. Nunca é pagar uma FIV. Sempre é participar da jornada do casal da melhor forma possível, né? E isso é muito importante e reflete, o seu trabalho reflete isso. Sim. Eu, como ouvinte, como quem está vendo o seu trabalho, consegue perceber
né, essa delicadeza sua, esse comprometimento seu, né, com relação às famílias, né? Isso, eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, vai lá no Instagram da doutora Ticiana, vou falar da doutora Tícia aqui, ó, e conheça esse trabalho. Acesso online, né, no curso. Você aí, casal que está nesse sofrimento, gente, tem jeito. Nós temos uma profissional aqui, ó, comprometida com isso, que tem um curso específico, Meu Bebê em Casa. Exatamente. Né? Agora, vamos pensar, meu bebê chegou, doutora, engravidei, e aí? Esse processo termina? Como é? Não. Depois que você engravida, o bebê chegou em casa, você passa por um processo de cuidado, existe um momento da esterogestação, então são 3 meses, aquela conexão mãe e bebê. Lembro demais, eu passava 3 meses com meus bebês no sling, porque o bebê ele ainda fica naquela posição fetal, ele não entende que isso é o do outro, a conexão e a necessidade da mãe é enorme, né? As vitaminas também continuam, a gente precisa se preparar para uma boa amamentação. Nós passamos para também uma jornada de acompanhar o seu futuro reprodutivo. Então, uma pergunta muito importante na consulta é: quantos filhos você sonha em ter? E a maioria dos casais respondem assim: se o primeiro tá difícil, doutora, eu quero resolver pelo menos o primeiro. Aí eu disse: tá errado. Eu quero saber quantos você sonha. Porque um dia esse pelo menos primeiro que você vai ter, ele vai chegar nos 3, 4 anos e vai pedir um irmão. E aquela dor de não conseguir dar um irmão, dói na alma. E eu digo com propriedade, pelos casais que me procuram, que estão procurando o 2º ou 3º filho, e falam: doutora, eu não sabia que engravidar do 2º era ruim, que era difícil. E existe a infertilidade secundária, que é quando eu já sou mãe e depois eu não consigo engravidar de novo. Ou porque eu esperei muito tempo, ou porque a minha cicatriz cesárea está prejudicando a implantação do bebê, ou porque eu desenvolvi uma infecção dentro do útero por conta do meu parto, seja cesárea, seja normal, enfim. Então, a gente tem que construir a família toda. Não é a construção do primeiro filho, é a construção de quantos filhos você sonha em ter. Se você sonha em ter 1, tudo bem. Se você sonha em ter 5, tudo bem. Se você sonha em não ser mãe de jeito nenhum, até nisso a reprodução humana pode te ajudar. Porque muitas mulheres vão lá no consultório e falam assim: doutora, eu não quero ser mãe. Eu tô aqui para congelar os meus óvulos. Hoje eu comecei um ciclo de estímulo para congelar óvulos. Por quê? Porque eu não sonho em ser mãe hoje. Mas pode ser que quando eu tiver 45 anos, eu encontre o amor da minha vida. E agora eu tenho uma estabilidade no relacionamento, que isso conta muito para a mulher querer ser mãe, né? Nem todos têm esse pensamento evoluído de quero ser mãe solo, não. É então, todo um contexto que te traz. Tem um contexto. Então, uma mulher segura, né? A mulher com seu porto seguro, né? Com o homem sendo seu porto seguro, é uma mulher que agora ele está pronto, mas agora ela tem 45. Mas não, ela congelou óvulos lá atrás. Então, ela se programou para o futuro dela. Estou com um casal agora de 50 anos, que eles congelaram embriões com 35. E decidiram dar a volta ao mundo. E agora eles voltaram para transferir os embriões. E tá tudo bem. Então, desde que você programe a sua vida, né, faça todo um projeto do seu futuro reprodutivo, claro que a gente não tem uma certeza, mas a gente busca pelo menos o máximo de segurança. Porque quando eu penso em congelar óvulos, eu penso como fazer um seguro de vida, um seguro do meu carro. Eu não quero bater o carro ser furtada, mas eu quero, para quando acontecer esse problema, eu tenho uma resolução. Eu tenho a minha resolução. Então, não consegui ser mãe, né? Não consegui engravidar, ou eu não consegui um parceiro adequado, mas eu posso ir ao banco de sêmen e formar embrião e você é mãe, tá tudo bem. Então, depende, se tua cabeça tá bem, do jeito que for, tá ótimo, né? Então, muitas vezes, hoje mesmo eu atendi uma paciente com 3 meses pós-parto, se programando para o próximo filho. Então, a gente tem um filho, programa a chegada desse bebê, durante o pré-natal faz a consulta pediátrica de pré-natal, porque a gente quer um bebê em casa saudável. Então, eu passo os primeiros 7 dias de pós-parto sobrevivendo aquele puerpério intenso, né? Então, tem um novo bebê na minha casa. Então, eu preciso entender também esse processo para depois, né? Eu falo, meu Deus, era isso que eu queria, né? Exatamente. Um monte de mulheres a gente vê relatar nessa situação de que passou, né, por esse caos inicial ali, né? Para poder se... Por isso que a gente fala,
todo esse processo de você aceitar as mudanças desde o começo, da alimentação. Vamos começar lá no início, que a gente começou falando sobre alimentação, suplementação. Todo esse processo de mudança já é um caminho para mudança maior, que é um filho na vida de um casal, né? Sim. Então, isso tudo a gente não pode ter resistência, se realmente a gente quer meu bebê em casa. Sim. Tudo que a gente faz, tudo, é como se fosse um aquário. Imagine um aquário sujo. Eu não crio peixe. Eu preciso limpar o meu aquário para que eu tenha peixes vivos, bons peixes, né? E tudo que eu faço, tudo que eu vou ingerir, tudo que eu vou inalar, tudo que eu for passar, gente, tudo da gente tem uma absorção sistêmica, entra na corrente sanguínea. Então, tudo isso vai mudar a qualidade de vida do meu bebê. Então, o bebê em casa significa essa mudança de estilo de vida. Eu vou reduzir risco cardiovascular do meu filho, eu vou diminuir risco de obesidade infantil e obesidade adulta dele, eu vou reduzir não só os meus riscos de parto prematuro, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, mas eu também posso diminuir o risco de síndrome metabólica do meu filho. Então, a gente se prepara, porque entenda, eu estou grávida de uma menina, por exemplo, né? Não estou, mas quando eu tive minhas meninas, durante a gravidez delas na minha barriga, elas estavam formando os óvulos delas. Então, a mulher, ela já nasce com seu número de óvulos pronto. E com seus óvulos para engravidar pro resto da vida. Então, se eu, na gravidez das minhas meninas, tivesse fumado, usado álcool, usado drogas, eu teria danificado os meus netos. Tá entendendo como isso é? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Como isso é intenso. Sim. E a gente vem de uma era dos industrializados, dos embutidos, dos ultraprocessados. Então, a gente veio de uma dieta não saudável, de ter muito industrializado nos lanches do colégio, né? na nossa evolução como criança, né? Tanto que hoje muitos adultos não comem frutas, não comem legumes, porque tem um paladar infantil, não consegue, né? Não consegue. Então, tudo que eu faço hoje, e eu estou grávida de menina, eu vou interferir na qualidade dos óvulos delas para gerar os meus netos. Então, hoje o que a gente está mais vendo, Josi? Pessoas com infertilidade cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Eu estou pegando pacientes com menopausa cada vez mais precoce. Hoje nós temos muito acesso a tecnologias, nós temos muito acesso à radiação, nós temos muita radiação, muita alteração do meio na gente. Sim. Já tem estudo falando sobre a tecnologia 5G do celular com a qualidade do espermatozoide. Então, é tirar um celularzinho do marido do bolso da frente, que dá perto do testículo, é tirar aquele laptopzinho da coxa do marido, né? Então, a gente tem que entender que mudanças elas são necessárias. A gente está entrando num mundo cada vez mais evoluído, né? Tecnologicamente. Com a evolução vem também situações não benéficas, né? Eu sempre falo que tudo que a gente faz é um lençol curto. Eu puxei aqui, eu vou descobrir outra coisa. Então, eu vou cuidar de algo, mas outra coisa vai se expor, vai ser danosa. Sim. Como, por exemplo, hoje o que está muito comum? As pessoas olharem para o corpo, as pessoas se prepararem, as pessoas querendo estar musculosas. E a gente está pegando muitos homens fazendo uso de testosterona. Seja passando, né? Seja injetável. Então, eu estou com casais com azoospermia, que é espermograma zerado por uso de testosterona no homem. E alguns homens, infelizmente, não revertem com medicação. E acaba que fica realmente com a qualidade seminal muito ruim, que às vezes a gente não consegue nem na fertilização in vitro engravidar. E o que é pior? Que muitos não sabiam que isso poderia acontecer. Então hoje a gente tem que ver mesmo, né, o que é saúde de fato, porque vai me trazer saúde, né? Sim, sim. Esteticamente, isso vai me trazer um benefício, mas e a minha saúde, né? O que eu vou ter de benefício nisso, de fato, né? Então tudo isso é uma balança que a gente precisa colocar. E eu falo agora, essa fala da doutora me trouxe para você, que talvez hoje não tenha a vontade de ser mãe, não tenha vontade de ter filhos, pai também, homens que não têm vontade de ser pai,
mas que pode, nessa reprodução humana Sim. tão ampla, né, fazer algumas orientações, receber a orientação que vai levar você a uma condução da sua vida, vai te esclarecer de uma forma melhor, né? Uhum. Então eu acho isso muito importante, porque hoje a gente fala para os casais tentantes, nós estamos falando para os casais que sonham lá no Meu Bebê em Casa, mas também para você que não quer, né, que acha que hoje não é o ideal para a sua vida, mas a vida é muito, né, flexível. Hoje a gente está de uma forma, amanhã a gente amadurece em outras situações. Então também trazer esse pensamento para você. Que você pode hoje já programar, fazer uma programação da sua vida, né? Um direcionamento, porque no futuro nós não sabemos qual vai ser a nossa mentalidade, né? Exatamente. E isso é muito importante mesmo. E eu fiquei assim maravilhada quando eu ouvi esse nome, né? Eu achei um nome muito carinhoso, muito sugestivo, de afeto, Meu Bebê em Casa, todo esse processo. Então, a dor, quando a gente traz no âmbito do carinho, do afeto, ela minimiza. Sim. Né? Ela minimiza, ela traz mais segurança Uhum. e esclarece muitas coisas. Né? Então, acho que suas palavras foram precisas, maravilhosas. Quem está nos ouvindo, tenho certeza que está tendo a mesma sensação que eu, de algo que nos planifica, porque nos traz informações, e essas informações, quando ela resolve situações da minha vida, elas são de fato efetivas, né? Sim. Trouxe uma solução para o meu problema, para aquilo que eu estou pensando agora, e eu tenho certeza que quem não pensa em ser mãe e pai também está pensando sobre essa realidade de programar o futuro, né? Sim. A gente não tem domínio sobre o futuro, mas a gente tem como projetá-los, né? E se vai acontecer, é uma coisa que ninguém tem como prever, né? Tudo na vida é alinhar expectativa e realidade, né? Mas os casais, quando a gente passa por essa jornada difícil, dolorosa, eles falam assim: ai, doutora Tice, que bom que a gente passou juntos por isso, porque quando eu tava deixando a peteca cair, ai, a senhora veio e me deu mais força. E eu sempre acho, né, eu digo para mim e para muitos casais, né, não sou da sua área, né, da psicologia, mas a gente acaba que entende um pouquinho. E a maioria dos casais a gente acaba encaminhando para a psicóloga, porque precisa de uma ajuda especializada para colocar todas as peças encaixadas, né? Porque muitas vezes a gente está perdida. E parece que é assim, a gente se programou para encontrar o príncipe encantado, para ter uma beleza das princesas, né? A gente se preparou para ter o filho, então, uma família perfeita. Então a Disney deu esse problema muito grande pra gente. Aí nos traz frustrações, Exato. A gente não sabe como lidar com elas. Exato, porque a gente criou uma expectativa na infância, né? Então é como se cada etapa da vida que a gente passasse, a gente fosse concluindo uma página da história do nosso livro, né, da vida. E aí consegui me formar na minha faculdade, passou. Consegui construir um casamento legal. Passou. Aí não consegui ter filho. Aí começa. Então, o casamento deixa de ser perfeito. Eu paro de trabalhar. Eu começo a desistir da minha profissão, porque eu acho que a minha profissão me atrapalhou. Então, eu passei muitos anos investindo na minha profissão. Pra quê? Então, a gente começa a entrar num conflito interno vai de cabeça na profissão, esquece que tem vida. Esquece, Então, são muitos fatores que a gente precisa de uma ajuda do psicólogo para ele ajudar a alinhar esses pensamentos, né, e essas expectativas. Porque a gente não pode colocar uma altíssima expectativa em algo que, como a medicina já diz, nós não lhe damos uma certeza absoluta. Nunca a medicina vai lhe dar um 100%. Né? Então, eu preciso ter uma certeza da jornada que eu vou passar e do que eu vou fazer. Agora, a certeza do resultado final, ninguém nunca vai ter, né? E aí, quando você passa a página do filho, aí sempre os casais falam assim: pronto, agora eu me sinto completo. Então, independente da via, independente da forma, ninguém é mais mãe menos mãe, né? Sem se comparar com o outro, porque eu acho que a pior coisa é você se comparar. Minha prima engravidou, casou depois de mim, mas eu que casei antes, eu não tive filha, agora tá todo mundo cobrando. E começa aquelas piadinhas, né? Sim. O marido de um fala assim: quer que eu empreste minha cueca pro teu marido pra ver se ele engravida? Você tem essas piadas, né?
Ah, não tá dando conta não, ele em casa? Vixe, será que vocês nunca vão conseguir? Ah, que pena, vocês não estão dando netinho pra vovó. Então, assim, já é tão difícil pro casal, né? Sim. Entrar numa terceira pessoa e piorar essa situação, podia ser evitado, né? É não contribuir para a saúde mental. Sim, né? com certeza. Família no geral, porque se houver um problema no casal, vai ser a família que vai adoecer, não Sim. é só o casal, né? Sim, com Então certeza. isso eu acho que é cuidado, é respeito, é amor, sabe? É gentileza. Você ter a gentileza de não expor seus pensamentos Uhum. fúteis às vezes, muitas Sim. vezes, né? Que fere, machuca e atrapalha o processo do outro ali que está numa construção, né? Sim, sim, com certeza. A Porque gente dói. sempre tem que Dói na pensar, alma, né? Aquilo que eu vou falar vai agregar de forma positiva? É. Se for, que bom. Então. Se não for, é melhor evitar, Exato, né? exato, com certeza. Mas só sabe quem passa. Sou. Só sabe quem passa. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que falar, como por exemplo, quando eu perdi o bebê, eu escutei muita coisa ruim. Muita coisa ruim, né? Então, hoje eu entendo por que eu perdi um bebê. Doeu muito em mim, doeu muito em meu marido. Mas hoje eu acho que por ter doído tanto em mim a perda, porque no dia eu fiquei revoltada, chateada, eu fiquei, poxa, meu Deus, eu trabalho com isso e eu perdi um bebê. Então talvez eu precisei passar pela minha dor para entender o amor que eu preciso dar. Sim. Porque muitas vezes Foi você uma não tem dupla palavras. frustração, É. né? Profissional. Sim, E humano. sim, com certeza. E quando a gente perde um bebê, às vezes você não precisa que ninguém diga nada, não. Às vezes você precisa só de um abraço. O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Ponto. Entendeu? Porque as pessoas chegam e falam assim, ai, Deus não quis. Ah, daqui a pouco tu quer a vida de novo. Não, eu queria aquele bebê que eu perdi, eu não queria o próximo, não, eu queria aquele, né? Então, você começa a ter alguns machucados a mais. Sim. Desnecessários e evitáveis, né? Então, eu acho que na vida, na jornada de quem tá tentando engravidar é isso, né? Porque tem uma expectativa muito grande, não só o casal, mas todo mundo ao redor. E a gente fica com medo até de magoar outras pessoas por você não ter conseguido o seu sucesso. E aí você esquece de si, que é o mais importante. É mais importante estar bem consigo mesmo, né? Sim. Resolvido nos seus processos. E Sim. aquilo que eu acho que eu disse, né? Acolher aquilo que está acontecendo com você de uma forma respeitosa. Porque nós não temos controle sobre as situações que acontecem ao nosso redor e conosco mesmo, né? Sim, sim. Então a gente sempre procura o melhor e é o que a gente veio aqui hoje fazer e trazer para você, né? O melhor caminho, a melhor alternativa, né? Para todos nós que sofremos de alguma forma, alguma situação. Eu tô lá na ponta desse processo que é a criança lá para mim, né? E sei o quanto é importante o pai e a mãe que passa por um processo doloroso desse tá fortalecido para depois, na educação da criança, conseguir ser pai e mãe, de fato ali, né? Na questão dos limites, né? Não pular essa parte só porque teve sofrimento, né? Para ter aquela criança. Então tudo isso é um conjunto, a gente está falando de ser humano. Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de complexidade e a gente fala de uma beleza, né? Inigualável, né? E eu agradeço muito as suas palavras, doutora. Muito obrigada pela tua presença, pela generosidade de nos trazer, né, essas informações. E seguem a doutora Tiziana lá no Instagram, né? Para acompanhar, né? Porque posta muita coisa interessante. Todo dia recheado de informações importantes para nós, viu? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Você que está aí nos ouvindo até agora, ficou aqui juntinho com a gente. Obrigada e até a próxima.